Bom, olá a todos. Eu sou o Apolônio Santiago, trabalho com essa parte de cibernética, redes de computadores, programação há um tempo considerado e sou militar do Exército, né? E o objetivo de estar gravando esse vídeo é para atender a demanda aí dos colegas aí, os alunos do curso de CCNA 2. Então nós vamos passar aqui o PowerPoint com o que nós vamos fazer nesse laboratório e depois vamos partir para o Packet Trace, onde nós vamos inserir os elementos, né, os elementos de rede, vamos fazer algumas configurações e realizar essa prática aí com o objetivo de entender esses conceitos básicos aí, fazendo uma revisão, tá? Então, deixa eu passar aqui o PowerPoint, tá? Então, nós vamos relembrar alguns conceitos de rede, vamos ver a utilização do firewall nessa rede e a utilização também, claro, do roteador, assim como um servidor web. Como eu já falei, né, eu sou o primeiro sargento Santiago da turma de 2004, tive a oportunidade de fazer alguns cursos aqui pelo Exército, o equipamento de TI em 2008, auxiliar de informática, que era programação basicamente, e o Guerra Cibernética em 2020, o Guerra Eletrônica na FAB, que já mudou o nome de acordo com a doutrina, que é o Guerra Eletromagnética agora, tá? Então vamos lá. Nossa agenda. Objetivo: nós vamos realizar práticas de CCNA 2 utilizando o Packet Trace 8.2. Na aula anterior eu ensinei como praticamente fazer o download do Packet Trace, instalar, que é bem simples, a partir das versões A8 a gente já inicia o Packet Trace e faz o acesso a ele com usuário e senha, de acordo com a plataforma da Net Academy. Então você loga com seu e-mail, com sua senha, salva os seus projetos, tá? Então, o conteúdo previsto aqui seria isso aí: instalar o Packet Trace, setar configurações. No projeto que nós vamos criar, nós vamos adicionar servidor, switch, PC, vamos instalar um firewall e realizar as conexões, tá ok? Então, para realizar essa prática, nós vamos configurar uma pequena rede, tá? Ela vai ter um PC, um roteador, um firewall e um servidor web. Vou mostrar para vocês agora. Aqui está a rede, vocês podem ver. Aqui é o PowerPoint que eu vou estar disponibilizando para vocês. Nós temos aqui embaixo à esquerda um PC Rondon, tá na rede 192.168.1, tá? Uma rede simples aqui. Ele se conecta nesse roteador, que é um 2911, tá? Esse roteador 2911 vai passar por esse firewall, o ASA, né, 5506, e através do firewall, o firewall vai estar inicialmente sem configurações de segurança, só as configurações mínimas, né, que é o Security Level nível 0, e esse firewall vai permitir a conexão no servidor web. O servidor web aqui, vamos considerar que vai ser um Debian, vai ser um CentOS, que vai estar hospedando uma aplicação web, que pode ser um site, pode ser um outro tipo de aplicação aqui, um Moodle, um Joomla, tá ok? Então, parece simples, mas envolve vários conceitos nessa prática, tá? Como, por exemplo, aqui a gente pode ver que tem uma subrede, a 2.0, ela está com a máscara 252, porque nós vamos permitir somente 2 hosts nessa rede, tendo em vista o nosso exercício. Tá? E temos uma outra subrede aqui, a 3.0, tá? Também 252, a máscara de rede dela, para permitir somente 2 hosts. Tá? Então nós temos aqui, ó, o PC Rondon está com o IP2, o roteador ele tem duas interfaces, né? Ele tem a interface 1.1 e tem a interface 2.1 para se comunicar com a rede do firewall. Então aqui no centro nós temos essa rede aqui, ó. Essa conexão entre o roteador e o firewall, ela só permite 2 hosts, que é a rede 2.1 com a rede 2.2, né? Ou seja, a rede 2.0. Nós temos uma rede 2.0 com 2 dispositivos, tá? E aqui nós temos uma outra rede, que é a 3.0, que também tem 2 dispositivos. Então, esse esquema aqui ele é suficiente para poder a gente dar prosseguimento aqui no nosso diálogo. Vocês vão seguir esse PowerPoint que quem não sabe mexer direito com o Packet Trace, por aqui vai ter um direcionamento de como que faz a configuração. Por exemplo, aqui no PC do Rondon, você clica com o botão esquerdo, vai na config e você vai setar aqui o IP dele, né? 1.2, a máscara, o gateway, que é 1.1, que é o nosso roteador, tá ok? Então, bem simples aqui, eu vou fazer na prática. Depois nós vamos passar para a configuração do roteador. Vocês podem ver aqui, ó, o nosso roteador ele tem duas interfaces.
Uma para falar com o Firewall e outra para se comunicar com o PC. Tá? Vamos lá. Na configuração do router, ela é um pouco mais, não diria tão complexo, mas ela tem mais passos. Porque nós temos que configurar o RIP, aqui clicando com o botão esquerdo, clicando em Config, a gente chega aqui em RIP, e nós vamos adicionar aqui com esse botão, ó, 2 IPs, 192.168.1.0 e 192.168.2.0, que são as duas redes que vão ser processadas através do protocolo RIP. E aqui em interface, a gente tem Gigabit Internet 0 e Gigabit Internet 01. São as duas interfaces. Aqui eu vou mostrar a tela para vocês como é que eu vou fazer para configurar aqui, ó, a primeira interface, que é a 0/0. Então eu vou ter que marcar on aqui para eu ativar essa interface, colocar o IP do gateway 1.1 aqui e a máscara. Tá? Depois nós vamos passar para a interface 2. Ó. Aqui na interface 2, que é o Gigabit Internet 0/1, nós vamos marcar também on, colocar a interface dele aqui, que é a 2.1, que é a placa de rede que vai se comunicar com o Firewall, e vamos usar a máscara 252. Lembrando que eu havia dito que nós teremos somente 2 hosts nessa interface. Tá ok? Então, vamos passar aqui agora. Uma vez feito isso, é só clicar no X que já está configurado o nosso roteador, porque ele está feito, essa configuração está feita de forma, é o mínimo necessário para ele funcionar. Vocês podem ver também que nós não utilizamos a linha de comando para fazer essa configuração. Já no Firewall, pessoal, no Firewall nós vamos fazer na linha de comando. Ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas a gente tem que ter essa prática também, tá ok? Então, uma vez configurado o PC e o roteador, nós vamos configurar o servidor, tá? Por que configurar o servidor? Vou mostrar aqui no... Aqui, ó, o servidor está aqui no alto à direita. O servidor web aqui, no nosso caso, ele tem uma configuração bem simples. Nós vamos fazer ele, por último, vamos fazer a do Firewall. O Firewall nós vamos fazer por linha de comando, tá ok? Então, retornando aqui ao PowerPoint. Então, eu sei que essa parte, assim, eu tenho que detalhar mais para que vocês entendam como vai ser o processo, tá? Para configurar o servidor, o server... Tá? Estejam atentos aqui a essas telas, tá? Então, quando eu clico com o botão esquerdo aqui no server, no server aqui tem o IP 192.168.3.2, lembrando, ele está numa subrede, na subrede 3. Nós vamos clicar com o botão esquerdo, Config, Setting. Em Settings, nós vamos ter que definir aqui estático e colocar o IP do servidor, 192.168.3.1, tá? 3.1 vai ser o do servidor, não, do gateway dele, tá? Do gateway. Então, eu coloco o passo 1, clico em Settings, coloco o IP, e depois, no passo 2, a gente vai descer mais e vai clicar aqui em Fast Ethernet para nós configurarmos a interface de rede. Tá? Na interface de rede, aqui nós vamos colocar Static, vamos colocar o IP do servidor agora. O IP que o usuário vai digitar lá no PC1, lá que o Rondon vai abrir o browser dele, vai digitar o IP da intranet ou qualquer outra aplicação e vai carregar essa aplicação. Então, qual é o IP do servidor web? Está aqui, 3.2, a máscara 252, tem que marcar o ON aqui e basicamente já fizemos a configuração do servidor. Tá? Por último, nós vamos fazer a configuração do Firewall. Lembrando que o Firewall ele vai controlar esse acesso. Quem consegue acessar o servidor ou não, independente de qual rede que está vindo, tá ok? Então o Firewall está sem configuração, nós vamos fazer essa configuração dele, é muito importante compreender essa questão dos IPs aqui. Ó. Nós temos uma rede 2 e temos uma rede 3, então ele vai fazer esse controle, tá? Vamos configurar o Firewall então, vou mostrar aqui no PowerPoint. Clique com o botão esquerdo no Firewall, clique em CLI. Então, toda a configuração eu já disse aqui para vocês, ela vai ser feita na linha de comando. Tá? O Firewall está aqui ó, à direita, os senhores podem ver aqui, ele é um ASA 5506. Então, o processo é possível fazer clicando aqui também, digitando os dados? Sim, mas nós vamos fazer na linha de comando. Tá? Então, na linha de comando, vocês podem ver aqui em cima, ó, o primeiro comando que eu dei foi o Enable, que está aqui no quadro à esquerda. O Enable vai pedir o modo de usuário, eu vou digitar minha senha. Como ele está sem senha, eu dou Enter. E dou o comando Configure Terminal. Configure Terminal ou Conft. É a mesma coisa, tá? Uma vez que eu dou o Conft, eu dou no modo de configuração. Aí eu digito interface G1/1. Estão vendo aqui, ó, interface G1/1.
e digito depois IP, espaço, address. Eu cometi um erro aqui, faltou um D, são 2D, aí eu digitei novamente aqui abaixo. Coloquei o IP, 192.168.2.2 e a máscara 252, ou seja, setei a primeira configuração. Depois eu dei um no shutdown para sair dessa configuração e coloquei o nome dessa configuração, name cliente, que é o que está vindo do cliente. Ok? Podem ver aqui que eu ainda estou no primeiro quadro à esquerda aqui. Ó. Setei o security level para 0 e depois dei um exit para sair dessa configuração. Estão vendo aqui ao centro, exit. Depois eu digitei ó, Cisco ASA config cerquilha aqui, ó, interface G1/2. Ou seja, estamos configurando a segunda interface do firewall, a interface que vai entrar em contato com o servidor web. Então eu vou colocar o IP address, estão vendo que aqui é 3.1, tá? Que é a nova rede que ele vai acessar com a máscara 252, porque só tem 2 hosts nessa máquina, nessa subrede. Tá? Uma vez feito isso, vocês podem ver que eu já estou no segundo quadro. Eu dou um no shutdown, coloco o name if servidor, tá? Eu poderia dar qualquer nome, servidor do laboratório tal, o nome que eu quisesse. O security level está em nível 0, que é o padrão. Eu errei novamente aqui também, eu deveria ter colocado um if, um tracinho. Depois eu corrigi e coloquei aqui o comando, dei um exit, tá? Dei o exit, aí vocês podem ver que eu entrei com outro comando aqui, ó, router hip e coloquei as duas redes, network 192.168.2.0 e 192.168.3.0 e dei enter. Dessa forma eu fiz a configuração toda na linha de comando do nosso firewall. Então, dessa forma, como ele está com security level nível 0, toda tentativa de acesso ao servidor por parte do PC Rondon vai ser possível, tá ok? Então, era isso aí. Depois que tivermos configurado, nós vamos voltar aqui para falar como que eu vou fazer o teste, tá? Então, vamos aqui para o... Nós já estamos aqui com aproximadamente 12 minutos de vídeo, tá ok? Até aqui seria a primeira parte, falando como vai ser o exercício. E, nesse segundo momento, nós iríamos adicionar. Como que eu faço para adicionar esses elementos? Se você está na primeira vez aqui, já baixou o Path Trace, não entende nada dele e precisa fazer esse acesso, tá ok? Então, aqui eu vou deixar essa rede aqui do lado e vou fazer de conta como se eu estivesse montando uma nova, tá? Vocês podem ver que eu estou na parte lógica da rede. Os elementos aqui embaixo, nós temos ó, elementos de rede, aqui os dispositivos de rede. Aqui embaixo à esquerda, temos os dispositivos finais, que são os dispositivos que estão em contato com o usuário. Aqui eu cliquei em PC e cliquei aqui na tela, tá? Bem simples. Depois eu cliquei em servidor, coloquei um servidor aqui, e eu pensei, como é que eu vou fazer essa comunicação? Eu preciso aqui de um dispositivo de rede. Qual é o dispositivo de rede? Um roteador aqui embaixo. Eu peguei o roteador. Qual roteador? Peguei o 2911, pessoal, coloquei ele aqui, ó, tá? E depois eu pensei, poxa, eu vou ter que ter um firewall para proteger o acesso ao servidor. Então, eu vou pegar aqui nesse dispositivo um firewall aqui, ó, peguei o 5506, um ASA. Então, os 4 dispositivos estão aqui, vocês vão fazer isso bem simples, e depois os senhores vão fazer a ligação deles. Igual eu fiz aqui acima, tá? Para fazer essa ligação, eu venho aqui nessa seta aqui, ó, que é um raiozinho, eu clico nele, ó, clico no PC e clico no raio, clico no PC e clico no roteador, tá ok? Aqui, ó, a comunicação está feita aqui. Se eu clicar ESC, se eu quiser apagar, eu venho aqui em cima, tem uma setinha aqui no lado esquerdo superior, terceiro ícone de delete. Eu clico no delete e clico no elemento. Vou fazer novamente. Cliquei no PC, cliquei no roteador. Ele fez a conexão, tá ok? Então, por que o meu tá verde aqui em cima? Porque eu já configurei o IP. Então, aqui embaixo, se eu quiser configurar o IP, como é que eu faço? Eu clico com o botão esquerdo, sempre vai ser assim, eu clico com o botão esquerdo no elemento, venho até aqui em config, alguns casos eu vou vir no desktop, depois que tiver configurado, para poder acessar o servidor, ou para acessar o terminal, ou para acessar um serviço de e-mail, assim como nós fizemos no laboratório 1. Tá? Aqui em Setting, ó, config, Setting, Fast Ethernet. Em Fast Ethernet, vocês podem ver que ele não tem nada setado aqui ainda. Agora eu vou fechar aqui e vou fazer aqui no que eu já tinha montado para vocês verem. Config, ó, em Settings.
Em setting eu coloquei o gateway dele, que é o roteador, e o Fast Ethernet eu coloquei on, coloquei o IP da máquina e a máscara da máquina, só isso. Então o PC Rondon eu só preciso setar o gateway dele, venho para Fast Ethernet /0 aqui, coloco o IP e a máscara. Tá? Se fosse uma rede aqui do PC Rondon que tivesse 30 computadores, eu poderia definir uma outra máscara aqui para que tivesse só essa quantidade. E os senhores já estudaram isso, cálculo de máscara variável, quantos elementos eu vou ter numa rede, como que eu faço o cálculo de máscara. Então eu poderia definir por aqui, já deixar pronto. Tá? Então o PC1 já está configurado. Para fazer o roteador 2 aqui, ó, qual a configuração? Config. O RIP, vocês podem ver que não está configurado ainda, nem as interfaces aqui. Ó. Então, vou mostrar para vocês aqui no exercício como é que eu fiz. Ó. No roteador, eu cliquei nele, cliquei em Config, cliquei em Settings. O que tem em Settings aqui? Está tudo padrão. RIP. O RIP eu adicionei as duas redes nele, as redes que o roteador vai se comunicar, tá? Que é a rede 1 e a rede 2. Aqui em Gigabit Ethernet, os senhores podem ver, eu marquei ON, que é a minha primeira interface, coloquei o IP do roteador e a máscara. Ou seja, esse IP vai estar acessível por toda a rede, pelo laboratório. No nosso caso, vai ser o PC Rondon. Na Gigabit Ethernet 01, o que eu fiz? Coloquei o IP da outra rede, da outra interface, que vai se comunicar com o Firewall. Tá? E coloquei a máscara 2 também, ó, 252, porque só vão ter dois dispositivos, o roteador e o Firewall. Então, basicamente, no roteador é só isso, tá? Não precisamos utilizar a linha de comando. Agora, vamos passar para o ASA. O ASA, quando você clica com o botão esquerdo, você vem em Config, e a gente não trabalhou com nenhuma opção aqui, a gente veio direto para o CLI, direto para a linha de comando. Então, aqui na linha de comando, aqui embaixo, vocês podem ver que eu digitei os comandos que estão no slide. Eu fui digitando. A primeira coisa, eu dei um Enable, aí ele pediu a senha, eu dei Enter. Então, vocês podem ver que não é complicado, tá? Tá bem aqui, ó. Não dá para aumentar. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouco. Ainda estou aprendendo direito aqui essa parte do OBS, tá? Então, aqui os comandos vão sendo dados aqui. Se você errar, você repete, tá? Tá de acordo com o terminal, então você vai configurando aqui no final. A configuração do Firewall vai estar pronta, tá? Voltando aqui, ó. Os comandos que eu dei. Então, aqui, ó. Enable, configure terminal, interface gigabit 1/1, digitei o IP, tá? Depois eu saí, botei o nome da rede e passei a configuração do próxima interface. Então vamos lá, vou clicar aqui, tá safo aqui, né? Já resolvemos os comandos aqui, deixa eu ver se ficaram registrados aqui. Ah não, aqui não está registrado. Mas basicamente já entenderam, eu vou dar os comandos aqui e o Firewall vai ficar resolvido aqui. Em relação ao servidor aqui, o servidor nós vamos fazer clicando. Clica no Config, em Settings, ele já tem o default dele aqui, o gateway dele, e nós fazemos a configuração depois, assim como eu falei lá no PowerPoint lá. Ó. Coloquei o IP, coloquei a máscara e marquei ON. Dessa forma, pessoal, ficou pronto aqui. Tá? Ficou pronta a configuração da rede. Então, o que vocês têm que ficar atentos? A configuração do Firewall, os comandos no terminal. Tá? Então, eu vou simular aqui, caso eu fosse dar esses comandos para vocês. Nosso vídeo já está em 18 minutos, então vamos fazer o seguinte. Já entenderam bastante aqui a questão do Firewall, clico no Firewall, clico em CLI, e aqui no terminal eu vou dando os comandos. Tá? Então a pessoa não precisa ter medo, é exercício de teste, então você vai dando os comandos e vai aprendendo. Depois de um tempo fica automático. Quando você dá Enable, dá Enter, depois qual o comando? Configure terminal. Pode usar o Tab para dar comando. Ele entra no modo de configuração agora. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, config entre parênteses. A partir daqui que eu dou o interface, aí eu vou ver o nome da rede, ó, G1.1. Eu quero configurar a interface G1/1. E uma vez que eu dou Enter aqui, eu vou digitar os IPs aqui da rede conforme está no PowerPoint, tá? Então eu vou apagar aqui esses elementos. Cancela. Eu posso apertar Del aqui, clicando fora e selecionando assim, ó, Delete. Eu clico fora, faço
apago para deixar minha rede certinha, delete. Tá, pessoal? Então a rede aqui está fechada. Ela está toda configurada, ficou tudo verde. Então agora no próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo de complementação e vocês vão ver que eu vou estar acessando o PC Rondon e eu acho que dá para a gente fazer aqui, tá? Não vou nem fazer um novo vídeo. Então clica com o botão esquerdo aqui em Rondon, cancela. Espera aí. Vamos verificar se o Rondon consegue se comunicar. Rondon consegue se comunicar aqui com o nosso servidor, tá? Então, em Rondon, eu clico com o botão esquerdo, vou vir em Desktop e vou acessar o browser, tá, pessoal? O browser, ele simula como se eu estivesse no computador. Vamos lá. Ele carregou aqui a tela. Qual a IP do servidor, pessoal? 192.168.3.2. Nós fizemos esse exercício no laboratório 1, estão vendo? Então, a rede conseguiu permitir que o PC Rondon passasse pelo roteador, passasse pelo firewall e acessasse o servidor web. Tá? Estão vendo aqui, ó. Eu consegui acessar uma aplicação que está hospedada aqui no servidor web. Tá? Se eu quisesse mudar o index, eu clicava aqui no servidor, aqui em serviços, aqui, ó, HTTP, ele tem aqui o index. Eu posso editar aqui o index, ó. Ele falou Welcome Packet Trace. Eu poderia mudar o nome aqui. Eu poderia botar aqui, ó. Configuração de laboratório 2. Se eu salvar aqui, ó. Salvei, yes. Fechei. Eu venho aqui no Rondon. Venho novamente no Web Browser. E vou fazer o teste de novo acessando o IP. Se eu tivesse configurado um servidor de DNS, 3.2. Configuração de laboratório. Tudo que eu altero no index lá do servidor, eu consigo visualizar aqui, tá ok? Tem uma outra forma de testar essa rede? Eu poderia dar um ping, eu venho aqui no terminal. Venho aqui no terminal. Deixa eu fechar aqui. Prompt de comando, eu posso dar um ping aqui, ó. 192.168.3.2. Estão vendo aqui, ó, TL126? O servidor web está respondendo a minha requisição de ping. Tá? O Firewall podia estar bloqueando isso também. Tá? No nosso caso, o Firewall está com o Security Level 0. Tá? Eu poderia tentar abrir uma conexão via FTP aqui. Aí, tá vendo? Eu teria que ter colocado o usuário... Vamos lá, FTP 192.168.3.2. Qual o usuário? FTP. No Search Account, Need Account Login. Então, eu não tenho um usuário para acessar, eu teria que usar o usuário anônimo. Mas a gente vê que o serviço está recebendo a requisição lá e está processando. Então, conseguimos acessar o servidor web, tá ok? Então, era isso aí que eu queria mostrar para você. Então, todo o fluxo aqui está funcionando corretamente. O que a gente vai fazer depois é implementar um controle aqui. A gente vai falar para o Firewall que não é para ele permitir nenhum acesso. Tá? Como é que eu faço isso? Eu vou alterar o Security Level.